Hoje, se você não está acompanhando as mudanças, implementando as mudanças, isso vale tanto sob o ponto de vista profissional, mas não só no profissional, mas também no pessoal, o tempo ele te derruba. 6 meses hoje não é igual a 6 meses antes. O fundamental continua sendo o mesmo desde o início. Vamos falar de inteligência artificial. A transformação de hoje é uma transformação em cima de várias transformações que já vêm acontecendo desde a década de 80. Nossa cabeça é industrial dentro de uma economia digital. Você falou uma coisa interessante agora, né? A inteligência artificial ela já existe há algum tempo. Marcelo Flores é o General Manager na IBM Consulting Brasil. Ele já está na empresa há 26 anos e acredita que todos podemos crescer e viver melhor com as mudanças que a tecnologia traz. Marcelo é carioca, apaixonado por animais, principalmente gatos. Ele ama esportes como bodyboard e tênis. O cliente sempre quis e sempre vai querer a mesma coisa. A verdadeira produtividade significa Bem-vinda, bem-vindo, você está no podcast da Rumo e esse episódio, olha, ele é diferente. Ele tem coisas diferentes e tem um entrevistado que tem uma história comum comigo, além de ter o mesmo nome, né, Marcelo, que obviamente é um nome mais do que comum na nossa geração. Não sei na sua turma, Marcelo, como que era, mas na minha turma do colégio tinham 5 Marcelos, numa turma de 30 pessoas. Tinha 30 pessoas. E das 30, 5 eram Marcelos no início, né, da minha turma no colégio. Então, Marcelo é um muito nome... similar, Marcelo, também. 5 pelo menos, né? E é por isso que acabam chamando a gente pelo sobrenome. Não sei você, mas É verdade. eu desde o tempo de colégio sou Flores. Ou Moura, às vezes, mas normal. Isso, no meu colégio era Honório, então eu sou Marcelo Honório da Assunção. Então, no meu colégio eu era conhecido, ainda sou conhecido, né, pelos meus colegas como Honório. Então, Marcelo, além de xará, trabalha na empresa que eu comecei a minha carreira, a gente começou em tempos parecidos, né, a carreira em áreas diferentes, e a gente vai conversar hoje um assunto, enfim, mais do que interessante, né? A gente vai debater aqui alguns temas relacionados à tecnologia, à evolução da nossa jornada como sociedade. Nós, muitas vezes, como espécie, passamos milhares de anos em determinada fase, né? Então, na fase da economia agrícola, depois da economia industrial, teve a economia extrativista, enfim, nós passamos milhares de anos, depois centenas de anos, e agora a gente está com uma transformação, um processo de mudança muito, muito acelerado, e aí a gente está entrando em uma outra, já entrou em uma outra etapa, estamos numa economia digital. Eu tenho debatido muito isso com os executivos, C-level, diretores, né, que participam aqui da Rumo, como a nossa cultura ainda é industrial dentro de uma nossa cabeça é industrial, dentro de uma economia digital, e isso está gerando uma série de confusões. A gente pode depois falar rapidamente, mas eu entendo que esse momento de disputa entre Estados Unidos e China tem muito disso, muito da mentalidade industrial que a gente ainda tem na nossa economia ocidental, e a China avançou mais rápido na mentalidade e na vida digital lá. Então, esse é uma vantagem competitiva que a gente está percebendo, né, que eles têm, e que está trazendo uma série de desequilíbrios, né? Está incomodando muita gente, o desequilíbrio incomoda. E aí, na prática, esses debates e essas discussões que a gente está vivendo nesse momento fazem parte também desse processo de transformação que a gente está vivendo. E aí, como sociedade, a gente está mais como espectadores, mas o debate de hoje quer levar para você, que está nos assistindo, uma perspectiva das mudanças que você pode fazer, uma perspectiva das mudanças que a gente vem vivendo
mas que sejam uma forma boa de você se adaptar, ouvindo muito da experiência. O Marcelo vai começar até contando, né, um pouco da carreira dele e como é que foi essa jornada de entrada dele no mundo do trabalho e como ele seguiu, né, nessa jornada até hoje. E eu vou deixar ele falar, que eu já falei demais. E então, Marcelo, seja bem-vindo. Conta um pouquinho aí dessa tua vivência, dessa tua jornada inicial, e aí a gente vai tocando os outros assuntos em seguida. Bem, Marcelo, primeiro, obrigado pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui com você hoje e tenho certeza que a gente vai ter um papo super agradável aqui, tá? Eu, Marcelo, comecei a trabalhar bastante jovem. Comecei a trabalhar na segunda metade da década de 80. Comecei já trabalhando como programador, tinha mais ou menos uns 14 anos. E aí muita gente me pergunta, mas pô, por que você acordou um dia de manhã e resolveu trabalhar? Não. Na verdade, a gente vai falar muito hoje ainda sobre o tempo, né? Como o tempo ele tem um significado e um impacto diferente ao longo dos últimos 30 anos, ainda mais quando a gente fala de tecnologia. Mas se tem uma coisa que não mudou ociosidade não é bom, né? E a minha mãe, naquela época, vivia assim, eu chegava do colégio, descia para jogar bola, muito sem ter o que fazer de produtivo. Ela falou, não, meu filho, ociosidade não é bom, eu quero ver você ocupando o seu tempo, vou ficar menos preocupado. E nessa época, um tio meu, que trabalhava numa multinacional, abriu uma empresa de desenvolvimento de software, que era muito comum naquela época, né, onde tudo começou, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui ainda hoje. E aí a minha mãe falou, André, o nome do meu tio André, eu queria que o Marcelo fosse trabalhar com você, aprender um pouquinho disso. E eu entrei ali e nunca mais saí, Marcelo. Eu comecei a trabalhar, então, aos 14 anos, levei jeito para programação, para lógica. Eu tive uma sorte muito grande porque eu comecei a trabalhar justamente no período onde a computação, que já era uma realidade nas grandes empresas daquela época, mas quase nada acessível, né? Quase nada escalada para o dia a dia das pessoas ou da maioria das empresas, com a invenção do computador pessoal e algumas linguagens de programação, eu justamente comecei a minha carreira no início de tudo, né? No início da escala, e escalou muito rápido, dos benefícios que a computação, que antes estava só lá no mundo das grandes empresas, com os grandes computadores, obviamente era a IBM, a grande, né, força da IBM naquela época, e eu tive a sorte de começar naquele momento programando em Clipper, em computação pessoal, usando computação pessoal, e eu posso dizer que eu tenho a sorte de estar aqui até hoje, olhando essa revolução que está acontecendo, que a gente está vivenciando com a inteligência artificial e todos os benefícios que ela traz nos dias de hoje. Então, eu digo sempre, né, eu tive essa sorte de ter me encontrado profissionalmente já jovem e ter, ao longo do tempo, não só colhido os benefícios, mas também ter sido um agente do uso da tecnologia ao longo do tempo. Tá? Então, a minha carreira começou ali, falando só um pouquinho da IBM. Eu entrei na IBM em 98 como programador, programei muito, para aquele pessoal que não sabe, né, mainframe, computador de grande porte, que é diferente desses computadores. Né? Naquela época a gente tinha a microinformática, né, os computadores pessoais, hoje quase a gente não tem, todos são laptops, esses computadores pequenininhos, celulares, mas eu trabalhei durante bastante tempo com computadores de grande porte e desenvolvi toda a minha carreira, desde programador, passando pela área de entrega, pela área de solução, pela área de venda, sempre consultoria, até que em abril do ano passado, fez um ano agora,
eu assumi, depois de 26 anos, eu assumi a gerência geral da unidade de consultoria da IBM Brasil. Muito bem. Olha, eu diria que tem uma bênção aí para você, né? Que é você ter acertado de primeira o mundo que, obviamente, você ama, né? Você teve muitas oportunidades, com certeza, de sair, de buscar outras coisas. E você permaneceu nessa jornada porque você ama o que você faz e se encontrou e a tua vocação e o teu propósito. Parabéns, né? Para quem não sabe, eu comecei a minha carreira na IBM antes dele, né? Eu sou da turma de trainees de 1989. Eu terminei a FGV em 88 e entrei em 89, né? Na turma de 89, né? Em seguida a formatura. E aí eu trabalhei lá 5 anos, vendi 30 milhões de dólares em 4 anos de trabalho, né? Claro que eu vendi esses supercomputadores, só uma venda já dava 15 milhões. Mas, mas foi uma carreira vitoriosa, eu gostei muito, amei e amo a IBM. Acho que pedi demissão para montar a Portway, essa empresa que eu tenho até hoje, né? Mais de 30 anos. As pessoas perguntam, pô, mas você não gostava? Não, eu amava, posso até voltar. Se quiser que eu volto. Mas eu realmente não tive nenhum, era amigo dos meus chefes e tudo. Eu amo a IBM, acho que é uma empresa fantástica, admirável, responsável por grandes invenções, muitas grandes patentes importantes. Então, eu tenho um carinho gigante aí pela companhia, amizade ainda com alguns colegas de turma, ainda trabalho na IBM. E isso é uma alegria estar te recebendo aqui. Marcelo, vamos falar sobre transformações. E eu queria começar, se você puder falar sobre alguns exemplos eu gosto daquele termo, né, do Taleb, que é o cisne negro, né? Aquela transformação inesperada, aquela transformação para a qual ninguém estava preparado, ninguém tinha uma pista de que poderia acontecer, e que de repente acontece e tem grande impacto de transformação dentro da sociedade. Nós já vivemos cisnes negros no passado, e estamos vivendo cisnes negros com mais, com mais velocidade, com mais frequência agora, né? Essas transformações, como o ChatGPT é um cisne negro, né? Foi uma tecnologia que veio sendo gestada durante décadas, né? Inteligência artificial não é uma coisa nova, é uma coisa de tem mais de 30 anos, mas esse modelo de utilização também óbvio que foi viabilizado pelas tecnologias novas de hardware e velocidade e tudo mais, mas esse é um cisne negro, ele surgiu e rapidamente está sendo implementado em várias coisas. Mas quando você olha para trás, como é que os executivos que estão nos ouvindo, os executivos de negócios que estão nos ouvindo, como é que você vê que eles podem se preparar, eles podem se fortalecer para esse momento que a gente está vivendo, baseado naquilo que você já viveu, transformações que você mesmo viveu? Como é que eles podem agora enfrentar essa transformação e até se preparar para os próximos? Marcelo, essa resposta, ela mudou muito ao longo desses últimos 30, 40 anos. Você mesmo falou. A transformação de hoje, vamos falar de inteligência artificial. A transformação de hoje é uma transformação em cima de várias transformações que já vêm acontecendo desde a década de 80. Né? Então, ela não é mais uma grande novidade no que diz respeito à transformação por si só, porque a gente já vem num ciclo de transformações disruptivas desde lá do início da nossa carreira, né? No final da década de 80, início da década de 90, certo? Aonde, na minha visão, foi a primeira grande transformação, e aí sim, ninguém estava preparado, porque, na minha visão, foi a primeira, que foi a saída. Você falou uma coisa interessante agora, né? A inteligência artificial ela já existe há algum tempo. Não precisa nem na década de 60, aonde começou a IBM, mais uma vez começou com isso, sempre teve muito protagonismo nisso, mas o Deep Blue
aquele supercomputador da IBM, ganhou do Kasparov, o grande mestre de xadrez, um dos maiores mestres de todos os tempos, em 1997. Isso foi o auge da inteligência artificial. A gente está falando de quase 30 anos. E foi, né, um grande marco da tecnologia, do protagonismo da tecnologia em relação às pessoas. O que o chat fez, o que você comentou que é muito interessante? Ele trouxe a inteligência artificial no dia a dia. Hoje todo mundo vai jantar e fala nisso por causa do chat. Mas a inteligência artificial já existe há algum tempo. Já tem algum tempo que a gente liga para um atendimento e você é atendido por ou uma automação há 10, 15 anos, e isso evoluiu para a inteligência artificial. Agora estamos vendo a evolução já da inteligência artificial, certo? Lá no início, voltando ao meu exemplo, o que a microinformática, o que o computador pessoal e a linguagem de transformação, a linguagem de programação amigável trouxe? Trouxe a computação para o nosso dia a dia. Ela trouxe os benefícios da computação para o nosso dia a dia. É a mesma coisa que o chat fez com a inteligência artificial que já existia há algum tempo. Por que eu falo que ali, Marcelo, e eu tenho falado bastante sobre isso, e eu vivenciei isso literalmente, foi uma grande transformação e que muita gente ali iniciou, né, toda a necessidade de preparação que a gente viu cada vez mais evoluindo ao longo dos últimos 40 anos. Eu gosto de dar sempre um exemplo, Marcelo, que eu acho que tangibiliza muito esse benefício e que para muita gente que vai ver, vai ouvir a gente, nem era nascida naquela época e vai achar bastante interessante. Imagina aquele dono de uma lojinha, pode ser de qualquer produto, o gerente, ou o gerente de vendas, ou o vendedor, certo? O trabalho que ele tinha todos os dias depois de fechar a loja. Tinha que cadastrar um cliente novo, lembra aquele fichário que você abria, aquelas gavetas prateadas, e você ficava folheando. Né? Cada cliente tinha a sua ficha, né? Cada cartãozinho, era o Marcelo Assunção, o Marcelo Flores, enfim, a Maria. E ele tinha que atualizar um novo cliente ou atualizar a compra que aquele cliente fez. Mas não era só isso, ele também tinha que atualizar. Se você fosse disciplinado, você fazia isso todo dia, você também tinha que atualizar as vendas que você fez, checar o seu estoque, preparar os pedidos, ver como se comunicar com o seu fornecedor. De repente, com a combinação da computação pessoal e uma linguagem de programação amigável e os programadores, e esse ponto é importante, com um clique você fazia o que você levava horas para fazer. Era o famoso menu, o famoso menu de barra, incluir, consultar, listar. Você é da área, sabe o que eu estou falando aqui? For da área, e também quem era já nascido naquela época certamente ouviu isso em algum momento, e era o incluir, o consultar, o listar e o excluir. Você, com um enter e com alguma digitação, você incluía um cliente e puxava um monte de relatórios. Você ali começou, o que a gente fala muito hoje, mas ali você começou a ter o dado e gerar informação e usar isso, no meu exemplo, para gerenciar melhor as suas vendas, por exemplo, para gerenciar melhor o seu cliente. Ali começou, e para mim foi a grande transformação, e conectando a minha resposta à sua pergunta, ali tanto no mundo profissional e no mundo pessoal, porque a computação começou a ganhar escala não só na vida pessoal, mas também nas empresas, ali começou a necessidade das pessoas se transformarem, entenderem o que era aquilo e começarem a trabalhar com os benefícios que a tecnologia gerava naquele momento. E o que a gente viu ao longo dessas décadas foi cada vez mais
essas novas tecnologias, elas transformando esse início da transformação, né? A evolução da tecnologia, ela cada vez mais trouxe mais benefícios em cima desse benefício inicial. E o que eu acho que é muito bonito de ver, como eu falei, é que se você olhar esse momento, de novo, pontuando aí onde a gente iniciou a nossa carreira e onde a gente está agora, a gente fala, e é fato, esses benefícios extraordinários que a inteligência artificial traz e ainda vai trazer para a gente, na minha visão, eles são tão especiais como esses benefícios no início de tudo. E ao longo do caminho, o que a gente viu foi uma evolução para se chegar aonde a gente está agora. E daqui a 10 anos, isso vai estar ainda muito mais evoluído. E a gente não sabe o que não sabe ainda em relação a onde isso pode chegar. E o que mudou, Marcelo, basicamente, ao longo dessas décadas? O que mudou fundamentalmente foi o papel das pessoas e tecnologia ao longo do tempo. Se você olha de novo, remeter ao meu exemplo, tinha linguagem de programação e tinha computação pessoal. Sem um programador, sem uma pessoa, para que isso servia? Né? A linguagem está aqui, o computador está aqui. Sem um programador, as pessoas tinham um protagonismo muito forte, um papel protagonista muito forte no início de tudo. O que mudou ao longo disso? Ao longo do tempo? Esses papéis foram, né, eu não digo uma mudança de protagonismo, embora possa parecer, mas uma mudança de reposicionamento. Se a gente vê hoje o que é inteligência artificial, poxa, a gente vê a inteligência artificial, além de ajudar você a ganhar produtividade, você vê ela substituindo, isso já desde a automação e agora com a inteligência artificial, substituindo, executando coisas que nós humanos fazia, com um grau de supervisão ainda muito forte até bem pouco tempo. O que a gente está vendo hoje, a gente está discutindo muito, é os agentes autônomos, que já é uma evolução daqueles agentes que necessitavam de supervisão. Então, ao longo do tempo, foi isso que aconteceu. A gente viu várias coisas, respondendo a sua pergunta, que trouxeram uma necessidade de transformação. A gente viu, a adoção da computação em escala, a gente viu a internet, a gente viu celular, banda larga, automação, app, enfim, inteligência artificial, isso tudo. Essa miríade, né? essa quantidade enorme de cisnes negros, né? Que você está citando agora, você sabe que eu percebo, e aí quando eu ouço você falar, eu percebo que o fundamental continua sendo o mesmo, desde o início, que é fundamental. Então, eu vi uma palavra, né, do Jeff Bezos, né, o fundador lá da Amazon, dizendo que o cliente sempre quis e sempre vai querer a mesma coisa. Ele quer um produto que atenda a necessidade dele, algum poder de escolha e preço baixo, né, e entrega rápida. Ele sempre quis isso, sempre vai querer isso. Né? Você quer comprar alguma coisa, você precisa disso. A questão é que eu vejo e aí já caminhando aqui, né, sobre as características que a gente tem que ter para acompanhar essa jornada, né? Você citou todas essas transformações, e eu olho e percebo até que ponto nós dominamos o uso do celular. A gente usa o celular superficialmente, o celular tem muitas aplicações. Tem gente que está só no jogo do tigrinho, tem gente que está só no WhatsApp, não aproveita tudo aquilo que esse cisne negro, né, que está vivendo entre nós, e que todos nós temos um ou dois, eu tenho 2 celulares, tablet, computador e tudo mais. Até que ponto as pessoas estão se desenvolvendo e aprendendo um pouquinho mais profundamente a respeito dessas tecnologias que você falou, é uma escada que começou, né, há um tempo atrás, mas que vem tendo ganhos incrementais. E nós, como diretores executivos de negócio, a gente precisa entender que se a gente não se aprofundar no básico,
a gente não vai conseguir de forma adequada até compreender o que é a inteligência artificial, o que são esses agentes. A gente vai ser atropelado por quem se dedicou e quem aprendeu a aprender. Porque esse aprendizado tem que ser muito rápido. Como é que você enxerga essas características, né, que o executivo tem que ter, hábitos que ele tem que desenvolver para acompanhar essa jornada acelerada aí no tempo? Você falou alguns pontos super interessantes, né? Voltando lá ao exemplo do Jeff, eu repito isso o tempo inteiro. Né? Por isso que eu acho muito legal essa viagem no tempo, porque se você observar bem, é o que você falou, o cliente quer a mesma coisa. Né? Nós temos que fornecer aos nossos clientes, cada um na sua área, aquilo que o cliente quer. Por outro lado, como empresas também, a gente também continua querendo o que a gente queria antes, né? Aumentar a receita, diminuir custo, aumentar a produtividade do nosso colaborador, ter uma relação melhor com os nossos fornecedores. Enfim, isso não muda. A tecnologia ela sempre foi e provavelmente vai ser um meio para ganhar, fazer isso melhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você comentou que eu acho bastante interessante é que um aprendizado, você falou, eu gostei do que você falou da escadinha, né, progressiva, mas se você olhar, isso é o nosso dia a dia em qualquer atividade que a gente faz, né, Marcelo? Se eu for aprender a surfar e um dia eu sonhar em surfar Nazaré, não que eu vá fazer isso, porque entre tomar risco e ser doido, sonho, né? deixa aí pode ser um pesadelo também, né? Pode ser um pesadelo, né? Numa onda mas eu tenho que começar a surfar as ondinhas pequenas numa praia. Isso vale para quem pratica esporte ou para quem se embrenha no mundo da academia para escrever uma tese de mestrado. Ninguém sai escrevendo uma tese. E isso tem a ver também com o uso da tecnologia. E mais que isso, Marcelo, eu acho que a tecnologia também ela não é para ser usada para qualquer coisa. Você selecionar a tecnologia para aquilo que realmente te ajuda é também uma forma de ganhar produtividade. Né? Você imagina o seguinte, um ponto bom, tá, Marcelo? Imagina você, a gente tem falado muito de agentes autônomos, né? De agente. Imagina você na sua empresa muito complexa, numa empresa muito complexa, eu agora quero colocar AI, agente, em tudo porque eu gosto disso, sem fazer uma análise de você olhar onde realmente faz sentido. Porque tem lugar que não faz sentido, tem lugar que faz sentido uma automação, tem lugar que faz sentido uma outra tecnologia, e tem lugar que faz sentido sim você colocar inteligência artificial preditiva, ou a generativa, ou um agente autônomo. Mas se você resolve colocar agente autônomo em toda a empresa, um exemplo esdrúxulo, imagine o risco que você está trazendo para a sua empresa, né, em relação a LGPD, a riscos desnecessários que você... E isso também reflete no que você falou. Né? Travar. E isso reflete no que você falou, de você ter consciência e maturidade para saber aquilo, porque mesmo hoje eu tenho um desafio, Marcelo, eu sou líder de uma empresa de consultoria e todo mundo... Mas eu não sei tudo. Né? Eu sou líder de uma empresa de consultoria dentro de uma tecnologia, a única consultoria dentro de tecnologia. As pessoas como veem uma posição, não, Marcelo vai saber. É tanta coisa que eu tenho a consciência de saber o que eu sei falar, aquilo que eu sou forte, está acompanhado de um time, isso tem a ver com formação de time, que me ajude a mostrar um ponto de vista, por exemplo, certo? Falando do seu ponto, complementando aqui a minha resposta para tocar o seu ponto, Marcelo, a gente viu várias mudanças, cada uma com o seu grau de disrupção e impacto. Algumas duram até hoje, outras morreram no meio do caminho. Mas eu acho que quando se fala em tecnologia e mudança, seja ela disruptiva, menos disruptiva ou mais disruptiva, existe uma palavra que é essencial: adesão. O desafio é adesão. O desafio é você querer aderir a algo como profissional ou como pessoa, ou você como líder de uma empresa ou de um time, você preparar aquele time
para aderir à tecnologia. Porque senão você compra a tecnologia e se você não tem adesão a uma tecnologia, ela não Esse serve ponto, para Marcelo, que você está nada. trazendo, ele é. A gente vai ter que desenvolver esse ponto, por quê? Quando a gente pensa em times de negócio, vendas, equipes de vendas, nos mais diversos segmentos, você ainda tem um baixo uso, por exemplo, do CRM, que é uma tecnologia que tem mais de 25 anos, essa tecnologia. Ela é uma tecnologia velha, ela não é uma tecnologia nova, não é uma tecnologia recente, é uma coisa velha. Mas o grau de adesão ao CRM, que é um dos fundamentos, aquelas fichas eram o CRM, os fichinhos que você falou, né, da quitanda, do camarada que vendia alguma coisa numa loja, aquilo lá era um controle de relacionamento cliente que ele tinha. E ninguém mais faz ficha. E as pessoas usam pouco o CRM hoje. Quando eu falo da área de vendas, de desenvolvimento de negócio, né, que é a área principal que a gente atua aqui na Portway, a gente vê o grau de adesão muito baixo. E isso que você está trazendo gente, se você ainda não caminhou na direção do básico, do estrutural, do estruturante, que seria, por exemplo, o CRM, que é uma série de tabelas, bases de dados, como é que você vai usar, como é que você vai compreender o potencial da inteligência artificial se você ainda não entendeu a estrutura da informação? E aí você não sabe nem fazer a pergunta e nem o potencial de pergunta. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre hábitos, né? Que hábitos esses diretores, esses gerentes que estão nos ouvindo, esses profissionais de venda que estão participando aqui, né, ouvindo a gente, que hábitos eles deveriam ter na sua concepção para que eles saiam dessa baixa adesão? Você trouxe esse termo que, para mim, ele é fundamental. O aprendizado não é no curso. O aprendizado é o curso que você vai fazer, que tem um monte de curso aí na web hoje, mas a prática. E as pessoas não estão praticando. E inteligência artificial, eu estou para ver isso. Cara, é como marketing digital. Eu falo, Marcelo, eu preciso entrar no marketing digital. Eu preciso gravar, eu preciso. Mas, cara, mas você precisa começar, você precisa iniciar o processo. Como é que você vê isso? E quais são os hábitos que esses diretores têm que desenvolver para se manterem, eu não te digo totalmente atualizados, mas pelo menos não serem atropelados? Marcelo, ouvindo você falar, várias coisas vieram na minha cabeça, né? Mas um ponto importante que, por mais tecnologia que a gente use, que assessora a gente no dia a dia, que sempre foi um desafio para qualquer pessoa. Claro, Marcelo, um maior desafio, isso que eu vou falar agora representa um maior desafio, um menor desafio, foi abraçar uma mudança, né? Sair do seu estado de status quo, abraçar uma mudança e vislumbrar o benefício que uma mudança pode fazer, pode trazer para você. Esse foi um desafio, não um desafio para a gente, né, Marcelo? O confortável, né? O confortável sempre foi confortável. Mudar não é um processo fácil. Porém, a gente está falando de mudanças, contando essa historinha na linha do tempo, de tudo que vem acontecendo. O que mudou radicalmente? A nossa relação com o tempo. Antigamente, você também é tão experiente quanto eu vi muitas vezes clientes, ou até a gente mesmo que nem me fala, poxa, como pessoas, eu não vou. Isso vale para profissional ou para empresa? Peraí, chegou uma tecnologia nova, eu estou vendo aqui o meu vizinho usar, mas eu não vou usar isso agora não, vai que dá errado. Vai poxa, eu tinha que vender e vai que eu não vendo, perco a cota, não ganho o bônus. Vou esperar aqui, isso vale para o meu amigo da baia ao lado, para a empresa, era muito comum isso, vamos esperar, eu não quero ser o cliente zero, né, dessa transformação.
E você, lá no início dessa transformação toda que a gente está falando aqui, você tinha vamos chamar, esse direito até de poder optar e não fazer. Hoje, você não tem. Hoje, se você não está acompanhando as mudanças, implementando as mudanças, isso vale tanto sob o ponto de vista profissional, mas não só no profissional, mas também no pessoal, o tempo ele te derruba. 6 meses hoje não é igual a 6 meses antes. A quantidade de mudança que essa tecnologia disruptiva está trazendo, falando um pouquinho de AI ou de AI generativa, ela é tão impactante que se você não implementa agora ou se toma uma decisão de uma implementação equivocada, você provavelmente está fora do mercado como profissional ou como empresa. E o barato disso tudo é que se você remeter a 40 anos de novo, Marcelo, imagina a lojinha que a gente usou como exemplo num shopping onde tinha 30 lojinhas. Eu fiz, a minha lojinha a vizinha não fez e a gente vendia o mesmo produto. Marcelo, quem ia estar até hoje operando e quem não estaria operando 2 anos depois que alguém implementou o sisteminha Clicker? Quer dizer, o conceito, por isso que eu faço essa analogia, foi tão impactante lá atrás e é muito similar agora, e basta fazer essa análise do não implementar algo há 40 anos e agora. E falando de pessoas, complementando o que eu falei, adesão. Preparação para adesão. E se reinventar o tempo todo, Marcelo, já é essencial há bastante tempo. Mas agora, com essa relação diferente do tempo, ela é muito mais essencial, porque a gente não tem, literalmente, esse tipo de ditado que a gente falava, e hoje ele é muito verdadeiro, mais verdadeiro que sempre foi, a gente não tem tempo a perder. Né? Então, abraçar, falando das características, abraçar a mudança, incentivar o uso através de métricas de adesão, eu acho que são características que tanto você, como profissional ou como líder, tem que assumir, executar e tem que fazer isso o mais rápido possível, Marcelo. Eu queria aprofundar um ponto que você está trazendo, da questão da mudança e da transformação contínua, que não é da natureza humana. Essa não é a nossa natureza. E quando a gente olha o profissional médio, eu falo inclusive o executivo médio, não estou falando que é uma pessoa que está abaixo, estou falando que é uma pessoa normal, tem uma carreira normal. Hoje eu percebo que as pessoas estão tão ocupadas, elas estão correndo tanto atrás dos objetivos, que estão mais desafiadores, mais complexos, mas fazendo isso do jeito tradicional, do jeito que sempre fizeram. E aí nós estamos vendo que começa a faltar tempo e energia para que eles processem a mudança. E eu começo a escutar hoje, de amigos meus que são diretores, olha, meu chefe está pegando no meu pé porque eu não estou fazendo as transformações que ele gostaria. Um amigo meu que saiu de uma diretoria industrial. Ele falou, pô, mas você está tocando um negócio lá, eu tinha organizado, o negócio tinha uma produtividade alta, ele tinha margem de contribuição alta, e eu estava administrando. E aí eu não sei por que o chefe veio, o proprietário, minha empresa cresceu muito, foi de centenas de milhões por ano de faturamento. Ele veio e falou assim, olha, cara, nosso ciclo encerrou, demitiu. Aí ele contando para mim e falando o seguinte, cara, para dizer a verdade, eu estava bem feliz ali, mas eu estava acostumado a trabalhar ali. Eu fiquei chocado porque ele não sabia o porquê que ele estava demitindo. E eu não sabia por que eu estava saindo. E eu respondi para ele, mas eu sei por que você estava sendo demitido. Você quer saber? E a gente é amigo há muitos anos, né? Ele deu risada e falou, lá vem você. Né? O pior é que eu já sei que você está certo, mas vamos lá. Aí eu dei risada. E por 2 motivos. O primeiro, você já acabou de dizer. Você
você estava cansado de fazer a mesma coisa. E quando a gente está cansado, a gente não tem evolução, a gente não tem aprendizado, a nossa energia vai caindo, 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 e ninguém aguenta mais você na reunião. Porque você chega com aquela postura de que não vai dar certo, ou tá bom do jeito que tá, para que mais mudança, ou coisa parecida. E a segunda coisa é que ele encontrou com alguém, uma pessoa, duas ou três, que comentaram sobre várias transformações que estavam fazendo nas fábricas deles. Transformações que você nem sabe quais são, porque você nunca se interessou por isso. E ele chegou para trás. Ele falou, caramba, eu nunca trouxe nenhuma transformação, já que estava funcionando. E já que a gente estava ganhando dinheiro, para que transformar? Você tem que transformar, porque isso aqui, a qualquer momento, na hora que você precisar transformar, você está 3 degraus abaixo daqueles que foram fazendo pequenas transformações, vão fazendo pequenas mudanças. E aí, quando vem a mudança maior, você está 3 degraus abaixo. Eles vão fazer a travessia e a empresa dele vai ficar para trás. Foi por isso que você foi demitido. E ele olhou para mim, ele está feliz pra caramba, porque ele acertou uma nova jornada pessoal, enfim. A gente estava comendo hambúrguer junto e dando risada. E ele falou, cara, você tem razão. Eu estava desinteressado, eu não estava perseguindo a transformação, eu estava perseguindo a performance. E olha só, antigamente bastava você ter performance, mas agora você tem que ter performance com a transformação para não ficar para trás no próximo no segundo ou terceiro ciclo, você ter ficado para trás. Não é interessante essa... É bastante interessante e está bem conectado com o que a gente tem falado aqui, que a gente já falou aqui, né, Marcelo? Porque hoje, com as transformações, quem adere à transformação e de uma maneira estruturada, claro, esse ponto é muito importante, né? Não é acordei de manhã, a empresa acorda de manhã, isso requer um planejamento ainda sério, um business case, decidir. Hoje é bastante complicado você decidir qual é a melhor tecnologia, a gente vive num ambiente de alta complexidade e de muita disponibilidade, então você escolher requer, sim, um processo muito sério, decisório, mas a partir do momento que você escolhe, executa, o benefício você vê relativamente rápido. E nesse mundo hoje, que tudo é compartilhado e tão colaborativo, é muito fácil você olhar para o lado e ver, peraí, por que ele tem e eu não tenho? Né? Peraí, mas... E aí você pergunta, mas não, o que você... Não, eu implementei a tecnologia A, contratei a equipe B, fiz o projeto X, trouxe o benefício. Você vai olhar para dentro de casa e você não vai entender por que você ainda não fez essa mudança. Então, o líder ele tem que ter essa característica hoje de olhar o que está acontecendo e estar o tempo inteiro pensando no que mais poderia ser feito. Porque todo dia surge algo novo. Marcelo, todo dia surge algo novo, surgem ideias novas. Por outro lado, se tem algo muito legal na inteligência artificial, é que ela é bem democrática, né, Marcelo? Assim, ela pode ser, você usa a inteligência artificial todos os dias, você já praticamente hoje, né, você já consegue usar, você vê a aplicabilidade, tira benefício da inteligência artificial todo dia. Eu vou contar aqui, a gente aqui na IBM, a gente tem um programa que se chama Desafio do Watson. Né? O Watson, para quem não sabe, acredito que muita gente deve saber, mas para aqueles que não sabem, é o nome, vou chamar aqui, o nome da nossa inteligência artificial. Tá? A gente tem algo que a gente chama de Desafio do Watson, onde a gente abre para toda a nossa população mundial um desafio que é vamos nos encontrar, discutir maneiras de melhorar o nosso dia a dia através do uso do Watson da inteligência artificial. É tão legal porque a gente separa um dia para fazer isso. Isso é mundial, esse programa. E você vê desde o nosso cara
ou da nossa pessoa, do nosso colaborador ou colaboradora, que trabalha num projeto da NASA, até um colaborador ou colaboradora que está no dia a dia menos tecnológico, a gente vê participando com uma empolgação muito grande. Por quê? Você pensa numa ideia, usa a tecnologia e o benefício vem muito rápido. Então, e você aplica isso no seu dia a dia, e aí tem a ver com isso que você falou um pouquinho antes, né, Marcelo? Voltando à pergunta anterior. Está aí um exemplo que a gente, como IBM, está fazendo, e olha que a gente é uma empresa, né, Marcelo, de mais de 100 anos que, dentro do mundo da tecnologia, uma coisa que certamente a gente pode falar é que a gente se reinventa o tempo inteiro e tem a ver muito com o que a gente está batendo esse papo aqui hoje. Então, eu tenho um exemplo dentro de casa de uma empresa de mais de 100 anos, eu tenho 26, eu estou há 26 anos vendo a gente se transformando nesse mundo de tecnologia, vou usar a metáfora que você fez do degrau, e se adaptando e se reinventando, e nós, como profissionais, temos que fazer isso o tempo inteiro, e é muito legal ver que ao estimular, e isso vem da liderança, o uso de uma tecnologia de maneira estruturada, e aplicando isso no dia a dia nosso, desde do nosso colaborador, colaboradora que trabalha na NASA, até que tem um trabalho menos tecnológico, de como tem uma empolgação em usar, em estimular, em ter essa adesão. Então, criar esse tipo de programa, esse tipo de encontros, para você olhar o benefício, né? Porque às vezes você tem que tangibilizar, você tem que tocar. É muito legal. Esse é um período aqui muito, muito legal, porque é uma campanha mundial que a gente faz, interna, e ver as pessoas satisfeitas. Primeiro que você interagir, né? Ainda interagir entre nós, pessoas interagindo com uma tecnologia tão legal, sempre sai algo bom, e ainda mais quando você está em prol do mesmo objetivo. Então, eu acho que é um exemplo adicional ao que a gente já falou, de como se estimula. Você tem que estimular o uso de algo mostrando o benefício. Isso sempre foi assim, continua assim. E a inteligência artificial, essa tecnologia hoje, ela é uma tecnologia que não precisa ir lá na área de IT para desenvolver algo para mostrar. Ela está disponível, né? Desde o uso do chat menos sofisticado, chamemos assim, até algo mais sofisticado, ela está aqui. A gente tem que estimular o uso. E certamente, acredito no que eu vou falar agora, se você vê o benefício, você vai querer usar. Porque não faz sentido não usar. Mas se você não quiser usar, alguém está usando. Alguém está usando. Esse modelo que você trouxe, o trabalho com mudança de comportamento, esse é um gatilho de mudança de comportamento. Então, você criar um hackathon, você criar um movimento, né, das pessoas para que elas tornem isso um ativo social, que é uma coisa prazerosa para o ser humano, né? Tá em grupo, discutindo um tema legal, e aí isso ser um gatilho para que as pessoas experimentem a transformação. Porque o problema da transformação é que a gente quer ir na academia e ficar, né, no peso que a gente escolheu em uma semana ou em um dia, né? E você sabe que você vai ter que levar lá no mínimo 6 meses, indo sempre, para ver algum tipo de transformação. Então, só que ninguém quer isso. A gente quer a transformação imediata. A gente não quer a transformação que leva tempo. E a transformação leva tempo. Nós precisamos de tempo para fazer a transformação. E você trouxe, e aí eu vou enfatizar a importância disso para você que está nos ouvindo, que é dentro do teu time, eventualmente fazer algum programa, não precisa ser gigante, mas algum programa, um encontro, onde as pessoas possam trazer, olha, como é que a gente pode usar melhor o nosso CRM, como é que a gente pode usar melhor a IA, quem está usando a IA, para que está usando. À medida que você começa a usar, você vai descobrindo possibilidades e dentro de um time, as pessoas vão trazer possibilidades diferentes, né? Como o Marcelo colocou aqui. E aí eu acho que essa é uma dica preciosa, porque quando você bota o time para trazer isso, você vai se surpreender com algumas coisas novas que vão acontecer, e aí fica um gatilho, um motor importante aí para que as pessoas se transformem. Marcelo, eu queria pedir para você falar um pouco, agora mais especificamente, na área de negócios,
O que você está vendo, o que você está percebendo de popularização, de disponibilização de uma coisa que a gente vê muito na Amazon? Então, acho que todo mundo, se não é cliente, deveria experimentar ser, pelo menos, comprar alguma coisa lá. Porque você vê no Netflix, são milhares de programas, mas o que aparece para você escolher é um conjunto relativamente pequeno associado ao seu comportamento como consumidor. A grande força da Amazon é essa, ela te propõe produtos que estão em sintonia, né, com o teu comportamento de consumidor, de consumo. E a gente, quando a gente olha hoje o mercado, em vários segmentos, existe uma falta de tempo, uma falta de atenção, uma falta de energia do consumidor para querer ser influenciado, para querer, né, aquela longa jornada de influência tá mais curta, você tem que ser mais assertivo. Você, como pessoa de negócio, seja uma fábrica, seja um varejo, precisa ser muito mais assertivo no conhecimento desse consumidor. O que você está vendo de novidade nisso para que as pessoas que estão nos assistindo percebam uma aplicação prática ligada ao negócio que elas dirigem, ao crescimento dos negócios que elas participam? Marcelo, eu vou dar de novo. A gente tem falado bastante durante o nosso papo que não existe problema novo, né, Marcelo? Existem maneiras novas de solucionar o problema e a tecnologia é um grande aliado e cada vez mais um aliado que por si só tem um papel protagonista nessa transformação. Já falamos dos agentes autônomos, por exemplo, certo? Com isso, você falou isso também um pouquinho antes. A primeira coisa, vamos pegar um exemplo, falando um pouquinho de vendas, né, Marcelo, ao longo do tempo, do processo de engagement, né, de como você conectava com o seu cliente. Antigamente era físico, certo? Marcelo, de repente, virou digital, os primeiros e-commerce. E aí começou, como é que eu faço com que os meus clientes conectem a essa plataforma? Mas não basta conectar, e a gente não falou disso aqui ainda, mas tão importante como a adesão é a fidelidade. É a fidelidade à tecnologia, é a fidelidade ao meu produto, é a fidelidade à plataforma. Então tem que ser um cuidado contínuo. Você usou uma palavra que eu uso muito, que é gatilho. A tecnologia é um gatilho da mudança. É que nem, né, o final de semana, né, Marcelo? Comi muito, vou para academia na segunda, é fácil. Comer muito no domingo é o gatilho. A academia está sempre lotada. É o gatilho. Ela está vazia. No mês seguinte, metade das pessoas que começaram o mês, quem sabe já não deve estar mais, né? Então, eu insisto nesse ponto que você entender o seu cliente, entender o seu negócio, entender o mercado, e é verdade que se tem uma coisa também que a gente está falando muito aqui de nós como empresas, como líderes de venda. Falando um pouquinho do consumidor, o que mudou muito nos últimos anos ou nas últimas décadas é a maneira como o consumidor compra e a facilidade que o consumidor tem de mudar do A para o B ou do B para o A. Mas isso é um ponto também negativo, mas também é positivo, porque assim que ele foi fácil, ele pode voltar fácil depois de um períodozinho de tempo, certo? Então, o desafio que eu diria que a gente tem hoje é de como usar essa tecnologia toda disponível e como estimular o time de vendas e você como profissional a aderir a essa tecnologia, estar bem preparado para você poder enfrentar desafios que são bastante similares ao desafio que o vendedor tinha na década de 80, 90, mas com algumas nuances diferentes, como essa que eu falei. A maneira como você se relaciona com o cliente antigamente era física, hoje é digital. Ao ser digital, aparece um elemento novo. Você tem que cuidar da jornada do seu cliente no digital.
esse ponto é super interessante, porque a gente, às vezes, não olha isso numa lupa, mas se a gente observar, você pode comprar o mesmo produto em lojas diferentes virtuais. Você compra com 5 cliques, por exemplo, outro você compra com 2 cliques. Você pode pagar com Pix e com cartão de crédito, o outro só com cartão de crédito, que é aquela coisa, cadê meu cartão? Eu tenho que entrar no banco, gerar o virtual. Ou ao contrário, quem prefere pagar com cartão só tem a opção de Pix. Então, você definir, primeiro você, como um bom vendedor, eu vendo consultoria há bastante tempo, Marcelo, e cada vez mais vender consultoria é complexo, porque a tecnologia também. Esse ponto é importante. Se consultoria, nós de consultoria somos pessoas. Se pessoas têm que se reinventar todos os dias devido ao uso da tecnologia ou devido a tecnologias novas que aparecem, o que isso significa? Que a consultoria também tem que se reinventar o tempo inteiro. E se reinventar num mundo que cada vez mais o cliente é maduro, não só no seu negócio, e cada vez mais ele já ganha produtividade. Você falou muito bem. Você vem ganhando produtividade e eficiência numa escadinha ao longo dos últimos anos. Está chegando um ponto que essa escadinha está no último andar, né? Assim, então, cada vez mais é difícil também para mim, para nós de consultoria, gerar eficiência, gerar produtividade em clientes maduros. Então, cada vez mais também eu tenho que me reinventar e pensar num modelo novo de venda. Mas no final, eu como consultoria, num modelo de venda novo, eu digo que traga valor diferenciado para o meu cliente. Ou seja, eu na consultoria, ou alguém que vende um produto ou um serviço, eu tenho que primeiro entender o que o mercado quer. Isso não muda, Marcelo. Tratar bem meu cliente. O que mudou agora é que antes eu tratava bem no físico, tenho que continuar tratando no físico. Agora tenho que tratar bem no digital, tenho que tratar bem na voz, tenho que treinar bem meu agente para atender um telefone e tratar bem ele também, né, de maneira autônoma, se for uma decisão de tecnologia. Eu tenho que cuidar do meu cliente, mas mais que isso, eu tenho que saber o que eu vendo e eu tenho que vender aquilo que eu tenho a maior chance de vender. Porque cada vez mais a gente tem que se especializar em algo, não só como pessoa, mas como empresa também. E a tecnologia, Marcelo, ela vem para ajudar você nessas tarefas que não mudaram ao longo do tempo, que sim mudou, de novo, são os canais de comunicação com o seu cliente, mas a tecnologia ela vem para te ajudar a tomar essas melhores decisões, para tratar melhor o seu cliente, tratar melhor o seu colaborador. E uma grande sim vantagem que a gente tem hoje em relação ao passado é a quantidade de dados que a gente tem disponível, né? Porque a gente já tem o quê? 15, 20 anos fazendo upload de dados na rede. E hoje, para nossa sorte, a gente tem uma tecnologia que é a AI generativa, né? Que é uma combinação de um software e um hardware, que faz você ser capaz de analisar todos esses dados com uma velocidade super aceitável para poder trazer uma informação que antes não era possível, porque era muito dado. Então, a tecnologia está trazendo um benefício que é você hoje tem uma capacidade de análise analítica muito maior do que você tinha antes. Qual é o desafio? Saber usar isso melhor, aplicar isso direito, entender o seu cliente, entender a sua competição, tomar as decisões corretas, aplicar a tecnologia correta, ter os profissionais corretos, estimular a adesão da tecnologia, estimular um ambiente colaborativo, ter um sistema de métrica não só quantitativo, mas também qualitativo, onde mede a adoção de uma tecnologia que vai gerar um benefício, ter KPIs, ter indicadores de venda que levem isso em consideração. Então, de novo, é um mundo que se reinventa ao todo o tempo, que cada vez mais o papel das pessoas é diferente, por isso nós temos cada vez mais que nos reinventarmos. Eu, Marcelo, por exemplo, desde que assumi a posição, eu estudo quase todo dia. Eu não tinha costume, eu não tinha tanto costume hoje de
eu sempre acordei bastante cedo, sou uma pessoa, eu durmo cedo, mas acordo cedo. Eu acordo de manhã e eu vou ler um paper, né? Aqui na IBM a gente tem essa facilidade, a gente Na aproveita muito. golden hour, né, que a gente tem para de forma livre para a gente fazer essa evolução de aprendizado. Se para mim é importante, né, Marcelo, que em teoria lidera uma empresa, quando eu falo em teoria, porque, pô, não, o cara já lidera, o Marcelo já lidera uma empresa, uma companhia de consultoria dentro de uma grande tecnologia, e tem 26 anos falando de tecnologia na IBM, quase 35, sei lá, 40 anos trabalhando com tecnologia, porque ele ainda precisa, eu acho que eu sou um grande exemplo. Se eu preciso, que deveria ser um clichê, mas ele não precisa, eu não sei de tudo, eu preciso me reinventar todo dia e cada vez mais contar com um time que me complemente. Mas eu também complemento o meu time. E cada vez mais essas Eu acho que relações de você está complemento. trazendo um ponto, cara, eu queria aprofundar e dar um recado, né, para a nossa audiência, que é o seguinte: a cooperação ela é fundamental dentro da nova jornada que a gente está. E a cooperação não é só a cooperação com a máquina, com o software, com a IA. É a cooperação entre perfis diferentes de profissionais de ser humano. Então, você tem um perfil que é analítico, como você colocou, e tudo que você está dizendo, para mim, está muito claro que você está falando desse assunto. Olha, eu tenho um grupo que é analítico, e esse grupo vai usar essa tecnologia para aprofundar o processo de análise e recomendação. Eu tenho um grupo, e aí é a turma de vendas, que trabalha com negociação, relacionamento, execução. Então, essa turma precisa trabalhar em cooperação com várias áreas, ou todas as áreas da empresa têm que estar trabalhando de forma cooperada, porque cada área tem o seu aspecto de produtividade próprio. Não é a mesma capacitação, não é a mesma habilidade, não é a mesma potencialidade. São trabalhos que se complementam, não mais numa linha de produção. Olha, começou aqui, vai para lá, segue assim, tem que seguir esse processo. Isso já foi totalmente desmontado. Então, a gente tem que ter respostas rápidas, necessárias para que, olha, eu estou com um problema com o cliente, o financeiro tem que me dar uma autorização, o financeiro tem que estar perseguindo vendas. No podcast anterior, né, com um outro Marcelo, que é presidente da Leão Alimentos, ele estava falando assim: na minha empresa todo mundo é venda. Então, só que o financeiro trabalha o financeiro para vendas. O pessoal de análise, trade, inteligência de mercado, trabalha inteligência, análise para venda. O pessoal de vendas está indo ao campo para ser o porta-voz, para ter essa conexão. E aí, você está falando uma coisa que eu acho que é muito importante, que é do papel do líder, que é entender e parar de tentar fazer as pessoas fazerem tudo, o vendedor fazer tudo. Ele tem que fazer aquilo que ele é bom e tem que incentivar exatamente isso que você acabou de falar, que é a cooperação entre as pessoas, entre os tipos de inteligência diferentes, que vão usar a tecnologia de forma diferente, a tecnologia, para atingir esse objetivo final cooperado dentro desse mercado, que é vencer a concorrência, atendendo e compreendendo esse cliente. Quer dizer, você tem que ter mais cooperação do que a concorrência, para que você seja vitorioso. Então, acho muito legal o que você falou sobre cooperação, porque tem muito a ver com o uso diferenciado de tecnologia. O Marcelo, de novo, né, a gente tem bastante tempo, bastante experiência e realmente nesses 35 anos aí, sei lá quanto tempo de carreira, eu acho que eu tenho certeza que a gente está vivendo um momento onde nenhum momento se tem uma diferença, né? Já que a gente tenta sempre deixar as coisas meio similares na linha do tempo, mas tem uma coisa que realmente hoje é mais essencial que nunca, é o sentido de colaboração.
porque é um sentido de complemento, né? Um Lego. Ninguém é bom em tudo, mas antes você era generalista e você se virava como generalista. A empresa era até às vezes generalista, né? Tratava qualquer cliente igual, aquele bom pagador ou mau pagador, ela religava a conta de luz igual, no mesmo prazo, né? Então, assim, você hoje, esse ambiente de colaboração, ele é mandatório, assim como a adesão à tecnologia, porque você é um corpo que cada profissional ele está contribuindo com o seu melhor. Você sabe, eu já lidero o time há bastante tempo, tá, Marcelo? E eu percebi muito cedo que uma das funções, duas funções essenciais da liderança é a primeira, né, entre aquelas que a gente já sabe, né, desenvolver, as mais comuns, mas tão importantes quanto, mas a primeira é você olhar o seu time e a verdadeira produtividade significa você extrair a complexidade dos profissionais mais seniors, ou seja, não colocar ele para colocar ele ou ela para fazer coisas simples, porque isso é jogar dinheiro, ou ao contrário, pessoas menos seniors ou menos experientes fazendo atividades complexas, porque isso tem o nome e sobrenome, vai dar errado, não vai funcionar. E o segundo desafio é você extrair como líder o melhor de cada um, identificar a fortaleza de cada um e desenvolver essa fortaleza. Você tem que ter o seu dia a dia como profissional. Um dos grandes objetivos é você ser mais forte, onde você tem uma habilidade inata. Óbvio que você não pode ser muito fraco onde você não é. Você tem que ser um pouquinho ali, equilibrar um pouco os pratinhos. Mas você, como líder, identificar essas características e você extrair o melhor de cada um é essencial e sempre foi. E eu percebi isso, por sorte, muito cedo e cada vez mais fui desenvolvendo essa capacidade de trabalhar em equipe, né? E a verdadeira equipe é aquela onde cada um contribui com o seu melhor e o resultado sempre e vai ser o melhor que você pode gerar daquela situação. Nem sempre, às vezes, o melhor é suficiente, você não ganha todo o jogo, mas o seu dever é jogar com o seu melhor e fazer o seu melhor. Esse é o nosso compromisso diário. O que mudou? E um novo desafio que a gente tem, que é muito similar à tecnologia. Voltamos a 20 anos no tempo, tinha menos tecnologia que tem hoje. O que mudou? Muita coisa, né? Você pode decidir daqui até ali, através de uma... Antes era 2, 3 tecnologias, nesse meu exemplo, hoje você tem 50 para escolher. O que mudou? Mudou que a gente vive hoje num mundo onde o tempo é diferente, o impacto de não fazer é diferente. Mudou porque hoje você convive com várias gerações dentro do mesmo ambiente, isso muda tudo. Você tem que ouvir, né? Você hoje tem gerações que já nascem digital, isso muda tudo. Às vezes você não é capaz de entender porque você não tem condição de entender, você tem que ser humilde ao ponto de ouvir e ver a coisa sob outra perspectiva. Isso tem, né, a tecnologia, essa geração nova, ela traz muito ensinamento para a gente. A gente tem que olhar, às vezes, num sentido muito crítico, mas eu acho que a gente tem que olhar e começar a ver o que eu posso tirar dessa geração, como nós trabalhamos, esse termo não é bom, como nós trabalhamos todos juntos de novo como equipe, cada vez mais você vai ter mais gerações, cada vez mais. Eu acho que pessoas mais sêniores ou com mais idade, isso, vão ser mais necessárias. Tem um dado muito interessante, Marcelo, que hoje já tem algumas pesquisas, já tem dados suficientes. Hoje quem faz o melhor uso da inteligência generativa são profissionais acima dos 40 anos. E não é à toa. Porque se o benefício vem de fazer a pergunta correta, alguém que tem 20, 30 anos de experiência vai ter mais dados na sua cabeça para fazer uma pergunta melhor. Repertório. E que faz essa coisa da melhor pergunta e avalia a qualidade da resposta melhor. Então, nesse processo interativo. Eu quero entrar num ponto aqui sobre a diferença. Você trouxe um ponto que é
as organizações que cooperam, elas cooperam com gerações diferentes, né? Eu acho que houve um movimento lá atrás, onde, vamos trabalhar mais com gente jovem e tal. As empresas já perceberam que isso é impossível. Você precisa ter senioridade, você precisa ter uma diversidade etária, né? Super importante. Mas tem uma coisa que, junto com isso, e aí eu não quero defender nenhum lado nem outro, que é a necessidade de você persistir num ambiente de derrota, num ambiente de instabilidade, para o aprendizado e para a vitória. Então, você leva uma trombada e você precisa ter uma resiliência em cima daquilo, em cima daquela situação, em cima da insatisfação do cliente, em cima do estilo emocional que você veja, né, de um cliente importante, enfim, ou de um mês péssimo que você tem, um trimestre, né, sufocante, né, como a gente vive aqui eventualmente no Brasil. Como é que você trata isso? Você tem um time provavelmente muito diverso em termos de idade, perfil. Como é que você trata essa coisa onde as pessoas têm percepções diferentes sobre o tempo? Olha, você tem um tempo para aprender, tem um tempo. A gente levou um tempo para produzir esse podcast. Quem olhar os primeiros episódios do podcast vai ver que ele é completamente diferente do que a gente está fazendo hoje. Só temos 2 anos de podcast. O que acontece? Ele virou completamente diferente umas 4 vezes em 2 anos. Então, a cada 6 meses, a gente já tinha dado um salto. Como é que você trabalha isso no teu time aí, relacionado a essas diferenças de percepção entre as pessoas hoje, independentemente até de geração? Essa é uma pergunta bem complexa. Eu imaginava para onde você ia, então eu já estava pensando aqui e na melhor maneira de responder. E, primeiro, Marcelo, independentemente da geração que você está, ou que você pertence, numa organização, e vou me concentrar agora em organizações, tá? No ambiente corporativo. Todos têm que remar para o mesmo lado. Isso é um fato. O objetivo tem que ser claro, o objetivo tem que ser comum, e cada um tem uma engrenagem, faz parte Deixa eu refrasear. O objetivo tem que ser comum, e cada um saber como contribuir com esse objetivo e como se preparar para ter mais chance de entregar o seu objetivo unitário, para que esse Lego todo se complete e a gente chegue aonde quer chegar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que nem sempre a gente vai ganhar. Isso é bastante importante, porque, como você falou, né, o impacto da derrota, ele impacta as pessoas de maneira diferente. O que sim eu tenho que conseguir mostrar como líder, e não é eu sozinho, eu acredito muito numa liderança, tá, Marcelo, horizontal, onde cada um tem um papel de decidir alguma coisa, mas que todos são importantes. Sem o Marcelo não acontece algo, mas também sem qualquer pessoa do meu time não acontece esse mesmo algo. Todos nós estamos remando e somos peças importantes nessa engrenagem. Não tem alguém mais importante que alguém. Tem sim cada um com a sua responsabilidade e cada um com um pouquinho mais de senioridade para tomar uma decisão em algum tipo de conflito ou de posições contrárias em relação à mesma coisa. Tá? Esse ponto é importante. Então, o segundo ponto é você entender que você não vai ganhar sempre. Eu acho que o esporte traz muito isso, né? O esporte, você imagina um tenista, eu vejo muito eu gosto muito de tênis, acompanho muito tênis, se me perguntar meus ídolos atuais, o Rafael Nadal, o Roger Federer, eles falam muito sobre isso. Todo mundo vê que eu ganhei bastante, né? Eu ganhei 20 grandes torneios, ou 100 torneios médios, mas ninguém fala da quantidade de derrotas que eles tiveram. Ninguém fala da quantidade de pontos que eles perderam para ganhar um jogo. E o tênis é um esporte muito cruel, né? Porque
É você sendo derrotado o tempo inteiro durante uma partida. Você perde muitos pontos e tem que ter a capacidade de se reinventar num intervalo de 2 horas ou 4 horas, sendo que uma derrota custa muito, custa uma posição no ranking ou 10 posições. Então, o tênis, eu acho uma grande assim, lição em relação a isso. O que sim a gente ouve também todos eles falarem que a consciência, vou chamar aqui uma consciência tranquila, é quando você sabe que você fez o seu melhor trabalho. É quando você sabe que você foi derrotado por algo melhor que você. Isso pode ser no esporte, pode ser num processo de venda, você não vai ganhar sempre. Mas você sim tem que aprender o porquê você não ganhou, esse clichê verdadeiro, e melhorar sempre. Terceiro ponto, Marcelo, é você encarar o problema da seguinte maneira. De novo, como eu tive a sorte de começar a trabalhar muito cedo, eu aprendi algumas coisas muito cedo. E eu aprendi de muito tempo mesmo. É até engraçado eu falar isso. Tem muitos anos que eu aprendi que se um problema não tem solução, ele não é um problema. Eu simplesmente jogo ele para o lado. Se alguém me pede para correr 100 metros em 8 segundos, acabou o meu problema. Por conceito, o problema é aquilo que se pode resolver. Mas eu tenho que estar preparado para resolver. Isso traz um pouco de quietude para nós no nosso dia a dia tão complexo. Ou seja, esses 3 elementos que eu acabei de citar, né, você se preparar para a derrota, você se preparar, já nem me lembro aqui qual foi o primeiro ponto que eu coloquei, mas você se preparar para a derrota. O primeiro ponto que eu coloquei, que o pessoal aí que está ouvindo vai ouvir, ou dar um rewind aí, volta um pouquinho aí depois. Mas, e você encarar que problemas é aquilo que você pode resolver, eu acho que é a resposta para isso aqui que a gente está falando agora, Marcelo, para essa questão. E porque isso independe das gerações, e não é só um tema de geração. É um tema de diversidade também. O bonito do nosso dia a dia é você trabalhar em equipe e você ouvir a todos, você aprender que as pessoas são diferentes. Isso é muito rico e poderoso. E assim como quem não usa a tecnologia está fora, quem não usa o melhor de cada pessoa, escuta e sabe trabalhar com a diversidade, na minha visão também está fora. Então, cada vez mais você tem que criar esses ambientes colaborativos, construtivos, e que você sim está disposto a errar ou a perder, mas não é porque você é um doido que tomou um risco ou fez algo sem planejamento. Você sim se preparou, mas você foi vencido por algo melhor que você. Isso acontece. Né? Você tem que ter uma preparação. Você falou dessa coisa da capacidade, né, de compreender as emoções, a capacidade de empatia é fundamental no processo de liderança. Acho que a inteligência emocional ela tem um papel crescente nessa jornada. Eu tive agora, nos últimos 2 dias, num evento da Associação Brasileira de Supermercados. Então, lá no jantar, né, inicial, você tem a premiação dos 30 maiores supermercadistas do país. Então, eles estavam lá e eu tive a oportunidade de conversar com uma boa parte deles. Alguns eu já conhecia, mas muitos eu não conhecia. E eu vi um debate muito acalorado entre um desses supermercadistas, muito emocional, muito emotivo. Um camarada interessante, uma pessoa muito interessante, inclusive, com um grande fornecedor multinacional. E esse grande fornecedor fez uma transformação estrutural, uma transformação de unidade de negócio e atendimento e tudo mais. Esse camarada estava enlouquecido, insatisfeito com a mudança. E para mim, que estou de fora, né, que não, eu entendi essa mudança como altamente benéfica a ele. Benéfica a ele. Né? Ele pode tirar grandes vantagens dessa mudança, porque a mudança foi feita para atender melhor aos clientes. Eu acredito que foi uma boa mudança. Mas ele estava muito reativo à mudança em si. E
E assim, foi de unhas e dentes em cima do executivo, de um grande executivo que estava lá. Muito bem. Eu vi nesse executivo aquilo que era mais importante, uma inteligência emocional gigante, porque o cara estava emotivo na frente de várias pessoas. E aí eu fiquei observando, né, como é que aquele executivo resolveu o assunto. E ele resolveu de uma forma maravilhosa, gostei muito da forma como ele conduziu. E ali não tinha dados, ali não tinha racionalidade. O andamento daquele negócio, você está falando de um varejo que vende 7 bilhões por ano. E você está falando de um camarada que tem o poder de decidir as coisas ali. É o proprietário, ele não é o diretor, é o proprietário, né? E aí eu vi como a inteligência emocional desse executivo teve uma importância na preservação e até aprofundamento daquele relacionamento. Que depois, junto estava o diretor de uso de dados no debate. O que é mais interessante. Foi um aprendizado interessante para mim na segunda noite. E o diretor falando com o cara de dados, falou, pô, você sabe que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas muito emocionado, né? Indo contra a mudança. E o VP, que estava junto, falando, eu compreendo, eu entendo que você está aborrecido, vamos conversar, posso fazer uma exceção para você. Mas a todo momento eu estava vendo que ele mesmo estava se sabotando, o proprietário, o cliente. Estava emocionado com alguma coisa. Então eu vi ali, queria que você falasse um pouco sobre esse tema para a gente até começar a concluir o nosso papo de hoje, né, desse episódio, que é como é que se enxerga, né, essa inteligência emocional caminhando lado a lado de tantas informações preditivas, que podem ajudar a gente a se relacionar com o cliente, mas na hora H, no processo decisório, o cliente é emoção. Ele vai usar, né, o pensamento rápido que o Kahneman escreveu, né, sobre a tomada de decisão. Ela carrega uma intuição muito grande em todos nós, né? Todos nós atuamos com isso e a gente vê essa jornada, né? Como é que você vê isso? Marcelo, é verdade o que você falou em relação a clientes, mas no final também é verdade que o cliente sempre vai comprar aquele produto, né, que é melhor, que se aplica melhor para ele, ou aquele serviço que traz o melhor benefício para ele. Obviamente, o preço sempre vai ser um diferencial, mas existem outros diferenciais além do preço. Eu tenho certeza que o mercado hoje ele é bastante maduro, que a gente está vivendo, e que faz com que, se você trabalhe da maneira correta, você não pode, como eu falei, nem sempre o melhor é suficiente, porque pode ter sempre alguém melhor que você. Mas a gente tem que acreditar que, ao fazer o meu melhor, como time, e time é composto de vários profissionais, aumenta a chance de você ter sucesso com o seu cliente. Mas isso não é simples. Você tem que se preparar, como a gente falou, durante todo o nosso papo, você tem que se preparar, aceitar a mudança, abraçar a mudança, aderir à tecnologia. Olha quanta coisa estudar, mas não é fácil. O que a gente pode fazer? O nosso dia a dia hoje cada vez mais complexo, fora tudo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Cada um de nós, né, abraçar a isso tudo e ter a disciplina necessária para que isso aconteça e para que você caminhe, seja ele o caminho, cada um tem o direito de escolher o seu caminho, o seu dia a dia, mas depois que você escolhe, você tem que estar comitado com esse caminho. Porque se você não está, alguém está. E se alguém está e você não está, ele vai ter sempre uma vantagem em relação a você na frente de um cliente, quando você está fazendo uma apresentação, e por aí vai. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, eu realmente acredito, Marcelo, que você, ainda mais com a quantidade de geração que hoje você lida numa empresa como a IBM, eu vou falar um pouquinho agora da minha realidade. Eu estou, como você falou, né, eu estou desde 98 aqui.
como eu falei que eu tive a sorte de começar minha carreira muito cedo, tenho a sorte de trabalhar numa empresa como a IBM, que é uma empresa, já falei isso aqui, você também conheceu aqui, teve aqui também. É uma empresa centenária que se reinventa o tempo inteiro. Eu também tenho que me reinventar como profissional todos os dias. É uma empresa que estimula essa mudança, porque senão a gente não estaria sobrevivo há mais de 100 anos no mercado de tecnologia. E se também a gente não tivesse um impacto grande na sociedade, porque se eu também não gero credibilidade, a sociedade ela também responde às empresas. A gente viu tantas empresas nascerem com valor, morrerem tão rápido e a gente está aqui há tanto tempo. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive, além de ter a sorte de estar aqui e ser estimulado a fazer isso todo dia num ambiente que naturalmente tem que ser competitivo, mas é uma competição saudável em prol dos nossos clientes, a gente tem um modelo de liderança, por exemplo, muito forte. Eu realmente acredito que a liderança, por exemplo, ela é mandatória, ela tem que ser seguida. Isso começa no nosso berço, né, Marcelo? Olhando os nossos pais, a nossa família. E a partir de um certo momento, você passa muito tempo numa empresa. Não vou dizer que a empresa, seus colegas de trabalho são a sua família, mas é o tempo que você gasta aqui, desde que você é jovem. Então você está olhando exemplo o tempo inteiro. Isso está formando você. Está formando você como profissional, mas também está formando um pouco de caráter, porque o dia a dia nosso profissional não é só um dia a dia de venda, no caso de vendedores, mas é um dia a dia também de gerar credibilidade a partir de valores que você cria. Então, essa inteligência emocional, você aprende isso ao longo do tempo e você tem a obrigação de também passar isso, porque no final é a credibilidade que faz com que as coisas aconteçam melhor. Você falou isso durante, se eu não me engano, em algum momento, essas relações que você constrói a partir de credibilidade com o seu cliente, com o seu time. E essa liderança, por exemplo, ela é o início disso tudo. E a liderança, por exemplo, tem um componente muito essencial que é a transparência. Eu não sou eu vou falar de mim, eu não sou um super-herói, não quero ser um super-herói, eu falho, mas eu sempre busco olhar o que eu falhei, é algo que eu venho amadurecendo muito, e eu aconselho, eu não gosto da palavra conselho, mas se é algo que para mim funciona hoje. Outro dia eu vi um líder nosso falando isso, eu perguntei para ele qual conselho que você pode dar, e ele falou: Marcelo, eu não vou aconselhar ninguém, eu vou dizer o que funcionou para mim, mas cada um tem a sua realidade, mas eu acredito realmente que algo que funcionou para mim, e que é um exemplo de algo que eu poderia falar, né, que se a gente falasse em conselho, você tem que ser muito transparente como você é, não mudar suas características pessoais. Não, né, você é o que você é e você tem que mostrar suas fraquezas também, porque não existe esse super-herói. Eu chego também todos os dias, para mim é muito frustrante. Cada dia eu tenho que acordar de manhã, tenho que ter muita disciplina. Eu falho, às vezes eu não deveria ter falado alguma coisa, eu também falho em reunião com o cliente, falo algo que eu não deveria falar no podcast, às vezes. E eu chego, às vezes, no final do dia, tem momentos muito bons, mas também tem momentos que não são tão bons. A gente falou sobre isso. Olha, o que eu aprendi ao longo do tempo? A gente dorme, a gente descansa, a gente se reabastece com energia de diversos lugares, ou na academia, ou de pessoas que você gosta, e você acorda de manhã e vê as coisas sob outra perspectiva, sob outra ótica. Você vê aquele problema que parecia insolúvel. Eu já falei que problema insolúvel não é um problema, mas tem aqueles problemas complexos que você tem. E sim, você consegue olhar uma maneira nova de se resolver alguma coisa. Eu acho que isso é um pouco da minha característica de programação, né, de programador. Eu programei durante muito tempo. E a programação, embora muita gente ache, ela não é uma ciência exata. A informática, a computação, ela tem um misto, porque ela é muito criativa. Você me fala, né, Marcelo, você também é da área, eu falo, poxa, eu quero sair daqui para ir a tal lugar. Existem várias maneiras de você fazer isso, vários tipos de programa, de código. Isso é muito criativo. Então, ela é exata, mas não é tão exata assim. Então, aí como você falou, já para a gente começar a terminar, eu acho que você ser quem você é,
manter as suas características principais, desenvolver aquelas onde você não é tão forte. Mas você ser uma pessoa real, que mostre também um pouco das suas fraquezas e que é normal, não existe super-heróis. Todo mundo, pessoal, que está ouvindo a gente, né? Todo mundo tem seus dias bons e seus dias ruins. Mas se você está preparado, isso é importante. Se você está preparado, se você toma risco com responsabilidade, isso é muito importante. É o meu exemplo da onda que eu brinquei. Eu não vou para Nazaré surfar porque eu não sou louco. Mas surfar, de repente, um mar na Indonésia, eu posso ir uma ondinha de 1, 2 metros. Estou preparado para isso e gosto do risco. E você ter esse espírito colaborativo e trabalhar em prol do seu cliente junto com o seu time, tem grande chance da coisa acontecer. A gente tem que acreditar que os nossos clientes ainda compram da gente, né? Porque você está entregando algo bom, e um produto bom, um serviço bom. Você falou, né, Marcelo? Todo mundo aqui também na nossa consultoria é vendedor, porque quem está entregando é o primeiro vendedor. Eu não consigo vender nada se eu não entrego bem. Então, você trabalhar em prol do seu cliente tem grande chance de dar certo, aliado a tudo isso que eu acabei de falar, Marcelo. E a tecnologia é um grande aliado, obviamente, nisso tudo, e cada vez vai ser Legal. Eu mais. acho que você traz essa visão muito clara, agora já fazendo um fechamento aqui, né? Essa visão muito clara de que a tecnologia é uma ferramenta para que o líder, para que as pessoas possam estar resolvendo problemas de forma cooperada, de forma inovadora e de forma a trazer real valor para problemas que são muitas vezes atemporais. Às vezes você tem problemas novos, né, dentro da escada, né, que você vai construindo de evolução, surgem problemas novos, mas em essência aquilo que a gente busca continua sendo muito parecido. A prazer, a alegria, a segurança, o status, enfim, aquelas características naturais que o ser humano traz, você tem ainda essa visão, e eu acho que para mim fica todo o aprendizado que você trouxe para a gente, mas fica mais firme essa ideia de que a gente deve investir em inteligência emocional, em colaboração, em autoconhecimento, tanto quanto em IA. Quer dizer, a IA ela vai funcionar desde que a gente tenha esses outros componentes em harmonia, em equilíbrio, dentro de um jogo, você falou, remando na mesma direção. Você vê, por isso que não estão remando na mesma direção, né? É um time, uma casa dividida, né? Então, quando você está remando na mesma direção, a tecnologia vai ser um componente, uma ferramenta adicional a essa composição que vai levar você à vitória, vai levar você ao sucesso. Cara, ótimo aprendizado. Acho que eu fiz aqui um sumário, né, Muito bom o sumário, Marcelo. Para a gente aí. E quero agradecer você. Se você quiser dar uma palavra aí final para o público que está ouvindo a gente. Marcelo, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, o papo foi ótimo. E para o pessoal, acho que a gente falou bastante, né, Marcelo? Certamente vão ter diferentes gerações ouvindo a gente, mas você falou bem, o higiênico, né? Vamos fazer o básico, trabalhar no básico, se preparar, acreditar que as coisas vão dar certo. E a tecnologia ela vai ajudar a gente, não tenho dúvida nenhuma que a tecnologia é um grande aliado nosso no dia a dia e cada vez vai ser mais. Os desafios que aparecem são desafios que todas as gerações tiveram. Cada um se adapta da maneira como pode, cada geração se adapta da maneira como pode, mas a gente está aqui ainda, né? E, de novo, eu acho que a IBM ela é um grande exemplo de uma empresa centenária num ambiente de transformação diário, e isso acelerou muito nas últimas décadas, e
está aqui ainda, né, prestando um serviço para os nossos clientes, para a sociedade, enfim. Então, é isso, pessoal. Obrigado de novo, Marcelo, pela oportunidade e um abraço. Um abraço para todos aí, todas que vão assistir a gente. Legal, legal. Bom, e para você, então, Marcelo, a minha palavra de agradecimento pela aula, pela vivência, ter dedicado esse tempo aí a gente, ouvir você, né, com a tua jornada tão interessante associada à ferramenta, mas sem perder de vista, né, a importância da humanização e da vivência humana. E para você que está nos ouvindo, você é o grande motivo, né, da gente estar aqui fazendo esse trabalho. E quero agradecer a tua atenção, teu tempo, para que a gente possa continuar aprendendo juntos em próximos episódios. Sucesso e bons negócios!